Olá pessoal, a gente vai sintetizar aqui algumas características do reino planta para você de uma maneira sucinta conseguir associar as principais coisas. O reino planta atualmente ele é classificado em 4 grandes grupos: as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Primeira coisa que você tem que fazer é associar o nome do grupo a um exemplo. Então, as briófitas têm como exemplos principais os musgos, as pteridófitas as samambaias, as gimnospermas os pinheiros e as angiospermas são todas as plantas que produzem flores e frutos. Tá certo? Perfeito. Principais características: as briófitas, que são plantas, assim como as pteridófitas de ambiente úmido, certo, intertropicais, as briófitas elas têm rizoide, cauloide e filóides. Isso significa que elas não têm órgãos verdadeiros, tá certo? Então elas têm falsos órgãos, falsas raízes, falso caule e falsas folhas, tá bem? E elas são o único grupo vegetal que tem o gametófito verde, fotossintetizante, duradouro. Ele é dominante em relação a outra geração, que é a geração de esporófito, a geração esporofítica. Pteridófitas, principais exemplos, samambaias. Elas já têm raiz, caule e folhas verdadeiras. A gente vai abreviar aqui como RCF, certo? E elas ainda são dependentes de água para a fecundação. Então, uma coisa importante para você saber sobre as briófitas e as pteridófitas é que ambos os grupos são dependentes de água para a união de gametas. Essas plantas são chamadas de criptógamas, tá bem? Diferente das gimnospermas e angiospermas, que são plantas produtoras de sementes. As gimnospermas, elas têm raiz, têm caule, têm folhas, e nelas surge os cones e as sementes, certo? Os cones você conhece, são as pinhas que a gente coloca para enfeitar a árvore de Natal, certo? As pinhas secas, mas elas podem também ser férteis e podem originar outras árvores. Semente, a semente do principal pinheiro no Brasil, que é a araucária, você come essa semente, é o pinhão. Então o pinhão é uma semente. Essas plantas, então, as gimnospermas, não produzem flores e não produzem frutos. As angiospermas, por sua vez, já são as plantas com flores e frutos, têm raiz, têm caule, têm folhas, e como a gente já disse, têm flores, têm sementes, e são as únicas que apresentam frutos, as únicas, tá bem? Por quê? Porque a flor de uma angiosperma, ela possui um órgão interno que se chama ovário, e é do ovário que se desenvolve o fruto. As gimnospermas, embora tenham os cones, que são conjuntos de aparelhos reprodutivos, elas não têm ovários. Se não têm ovários, não podem, evolutivamente, apresentar frutos. As espermatófitas, que são as plantas produtoras de sementes, também conhecidas como fanerógamas, as gimnospermas e as angiospermas, são plantas independentes de água para fecundação. Elas não necessitam de água para a união dos gametas, tá certo? Lembrem-se de uma última coisa, em relação às angiospermas. Nem toda flor é apreciável, nem todo fruto é comestível. Porém, se produz flor, produzirá um fruto. E o contrário também é verdadeiro. Se produziu um fruto, produziu antes uma flor, por mais que você não tenha apreciado. Obrigado e até a próxima.